Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023, estamos na última semana da Quaresma. Domingo agora celebramos o Domingo de Ramos e começamos então com o Domingo de Ramos a celebração da Semana Santa. Nessa última semana da Quaresma, nessa terça-feira, 28 de março, Jesus nos chama a sermos do céu. Ele é do céu, precisamos ser do céu. Ou somos do céu, ou somos do mundo. É a liturgia de hoje. A liturgia de hoje está em João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Ouça, é uma palavra do céu para você. Abra o coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntavam os judeus: Será que ele se vai matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ele disse-lhes: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse: morrereis no vosso pecado. Porque se não crerdes o que eu sou, morrereis no vosso pecado. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles então. Jesus respondeu: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito. Mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, eu o digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Jesus então lhes disse: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido, esse evangelho de hoje, Jesus fala abertamente aos judeus, aos fariseus: vocês não acreditaram em mim? Vocês vão morrer no seu pecado. Olha que grave. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E que morte é essa? Todos nós morreremos. Mas a morte, no contexto bíblico, como consequência do pecado, significa um inferno, a perdição eterna. Jesus olha para aqueles fariseus, para aqueles judeus que desejavam matá-lo. Se você acompanhou os evangelhos dos últimos dias, você vai ver que os judeus, numa crescente, buscavam ocasiões, pretextos. Os fariseus tentavam pegar Jesus em palavras, em atos, em gestos, com o único objetivo: acusá-lo e entregá-lo à morte. Eles queriam que Jesus morresse, eles queriam a morte de Jesus. Jesus os convidava à conversão, Jesus os convidava a abandonar o pecado, mas eles eram incorrigíveis. São Tomás de Aquino vai dizer que os fariseus eram incorrigíveis. Por causa do seu orgulho, eles não se reconheciam pecadores, mas se consideravam justos, santos. Porque eles se consideravam sem pecado, eles não podiam ser corrigidos. E aqui Jesus diz: vocês vão morrer no seu pecado. Porque vocês não se deixam corrigir por mim, vocês vão morrer no seu pecado. E a consequência da morte no pecado é o inferno. Jesus está dizendo abertamente para aqueles homens: vocês estão caminhando a passos largos para o inferno. Nessa última semana da Quaresma, na qual nós caminhamos para a Semana Santa. Domingo agora, como eu disse, celebramos o Domingo de Ramos ao início da Semana Santa.
Jesus te convida. A quaresma inteira foi um convite a olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida, enxergarmos o pecado em nós e buscarmos a conversão. O que é a conversão? É identificar o pecado, reconhecer-se culpado daquele pecado, arrepender-se desse pecado, fazer uma boa confissão e não voltar a cometê-lo. E isso é a conversão na prática. É preciso que a gente se converta, converter-vos a crer no Evangelho, quaresma é tempo de conversão, etc. A gente falou muito disso. Mas o que é na prática a conversão? Você olhar para a sua própria vida, ver essa situação que eu tenho vivido, isso é um pecado. Isso fere o coração de Jesus. E se eu morro nessa situação de pecado, eu vou ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Diante desse pecado, eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço como os fariseus, finjo que não tenho pecado, minto para mim mesmo e me justifico. E assim eu vou tranquilamente, com a consciência tranquila, para o inferno, porque eu amortizei a minha consciência, eu anestesiei minha consciência, mentindo para mim mesmo e me convenci a mim mesmo de que aquela situação não é pecado. Quando a minha razão e a minha alma sabe que é pecado, eu disse para mim mesmo, não, mas isso é normal, hoje em dia todo mundo faz isso. Hoje em dia, sexo fora do casamento é algo normal, isso era antigamente. Amigado com fé, casado é, esse negócio de casar na igreja, isso é antigamente. E eu me amortizo, eu me anestesio e assim me tranquilizo. A consciência tranquila, eu vou para o inferno. Jesus 8, versículo 21. Para onde eu vou, não podeis ir. Por que eles não poderiam ir para onde Jesus vai? Porque eles estavam obstinados no pecado. Eles eram incorrigíveis, porque eles não queriam se corrigir em você. Você pode também fazer o caminho inverso dos fariseus. Você pode olhar para o seu pecado, para essa situação que a sua consciência, que a sua alma, que a igreja ensina que é pecado. Querida, a igreja ensina há 2000 anos o que é o pecado e o que não é o pecado. E agora, depois de 2000 anos de história de igreja, você quer legislar em cima das leis da igreja? Aquilo que Deus estabeleceu como pecado nos 10 mandamentos. Falávamos do pecado contra a castidade, masturbação, pecado grave contra a castidade. A igreja ensina masturbação é pecado. Aí você diz, não, para mim não é pecado. E aí você vai praticando a masturbação tranquilamente para o inferno. Deuteronômio capítulo 30, Moisés diz para o povo de Deus, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe a vida. Onde você vai? Onde você vai passar a eternidade? Nessa última semana da quaresma, que essas palavras de Jesus aos fariseus não sejam para você. Jesus diz para eles, para onde eu vou, vocês não podem ir. Essas palavras não sejam para você. Mas que para você sejam aquelas palavras de João, esse mesmo evangelho de João, quando ele se reúne com os apóstolos e fala, na casa de meu pai tem muitas moradas, vou preparar lugar para vocês. Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Quem são os amigos de Jesus? São aqueles que guardam os seus mandamentos. Nessa última semana da quaresma, o convite é que você seja amigo de Jesus. Identificou o pecado, movimento de conversão. É pecado, se arrependa. Se arrependa. Confesse uma boa confissão individual com o sacerdote. Tendo sido absolvido, muda de vida. Não volta mais a pecar. E Deus te abençoe. E viva Maria.